Bom dia, pessoal, tô aqui mais um dia no meio da minha bagunça, como vocês podem ver. Cara, eu tenho enfrentado um problema aí que tá me tirando do sério, sabe, que é muito irritante. A bobina do filamento fica travando na impressora. Eu fiz umas pesquisas e encontrei uma possível solução, né? Isso aqui é um ESP32. Vou virar mais um pouquinho. Virou, passou. Ó, conseguiu fazer a leitura direitinho. Até que deu certo, rapaziada. E aí, como vocês estão? Esse vídeo é uma sequência do último vídeo que eu fiz, né, mostrando aí a criação lá do dispositivo. A gente alcançou o resultado que eu queria, que eu imaginei. O dispositivo ele tá conseguindo detectar a bobina ali, ficou bacana, ficou útil. Só que assim, eu pensando na automação em si, esse dispositivo ele ainda depende da minha presença, né? Então, tipo assim, ele serve como um alerta, né, como um alarme, como um watchdog para me avisar quando o dispositivo travar. Então, tipo assim, se eu tô aqui em casa, de repente eu não tô perto da impressora, ele vai me avisar. Eu poderia até ter configurado ele para me mandar uma notificação no Telegram, e aí eu poderia pausar pelo aplicativo da Creality e tal, né? Só que ainda assim não seria uma automação em si, né? Propriamente dito, né? Então, durante esses dias, estudando bastante novamente, né? Pesquisando bastante, eu descobri que a Creality você consegue entrar no sistema dela, porque ali naquela telinha ali que vocês estão vendo, tem um sisteminha, né? E o sistema que está rodando ali é um Linux. Então ele tem um programa rodando ali de fundo que chama Clipper. E aí você consegue ativar um modo hacker nessa impressora. Eu vou mostrar para vocês ali como que faz isso. E você ativando esse modo, você consegue acessar ela através do SSH. É como se você estivesse acessando aí um servidor, né? Que nem no primeiro vídeo que eu postei aqui no canal, né? Eu mostrei meu servidor. Então lá eu faço acesso no meu servidor através do SSH. E a mesma coisa é a impressora. A gente consegue acessar ela, fazer instalações. Para a gente fazer isso, a gente precisa ativar esse modo dela, que eu vou mostrar para vocês. Eu fazendo isso, eu consegui descobrir que é possível você enviar comandos para a impressora. O que eu fiz agora? Eu fiz uma atualização do dispositivo que é o seguinte: quando o dispositivo detecta que a impressora travou, né, que a bobina vai dar falta ali do ímã, ela vai apitar, vai disparar o buzzer. E aí quando isso acontecer, ela vai disparar o buzzer e também vai enviar um comando para a impressora através do Wi-Fi, que é, né, o comando pause. E aí automaticamente ela vai pausar a impressão. Então isso agora sim ficou útil, agora sim ficou usual, porque eu não preciso me preocupar, eu posso deixar a impressora imprimindo aqui, vou dormir ou então saio, deixo ela rodando aí, e se acontecer de travar o filamento, de travar a extrusora, a própria impressora vai pausar sozinha por conta do dispositivo que vai enviar esse comando para ela. Então agora sim ficou uma automação muito bacana. E é uma coisa que vai ser muito útil para mim, muito mais do que antes, né? Antes já era útil, agora ficou ainda mais. Então vou mostrar para vocês ali na telinha da impressora como que ativa o modo hacker dela. Estou aqui na tela da impressora, como eu falei para vocês aqui, o sistema que está rodando aqui é um sistema Linux, né? E o programa que está rodando aqui é o Clipper. Ele que é responsável aqui por dar esses comandos pra gente aqui, pra gente poder fazer as alterações da impressora. Então se a gente vier aqui nas configurações, for aqui em informações da conta raiz, a gente pode ativar esse sistema de root, né? Meio que a gente dá superpoderes para a impressora, a gente libera funções extras da impressora para que a gente possa fazer alterações. Só que aqui é o seguinte: se você ativar esse sistema aqui, se você ativar essa função aqui, você perde a garantia. Você pode perder a garantia, você pode algumas coisas que podem acontecer, como por exemplo, se você fizer isso que eu fiz aqui na minha impressora, se alguém mal intencionado acessar a minha rede local aqui, essa pessoa pode ter acesso à minha impressora. Então eu posso estar imprimindo ali, essa pessoa mandar comandos para minha impressora com más intenções, tipo assim, para prejudicar a minha impressão, coisas do tipo. Então existem esses riscos, ó, tem até o aviso aqui, ó, aviso de isenção de responsabilidade, risco da raiz. Leia atentamente os termos dessa declaração de isenção. Essa declaração lembra o usuário dos riscos potenciais envolvidos no uso da função de root e do impacto no sistema do usuário. Se você optar por aceitar e continuar usando o root, isso deve ser tratado como um acordo do usuário e confirmar todos os termos abaixo. Os usuários assumirão todos os riscos potenciais e a responsabilidade por danos acidentais pelo uso dessa função de root para si próprios. Aviso de risco: fazer root pode anular a garantia desse produto e você deve considerar cuidadosamente se precisa obter permissão de root. Aí tá falando aqui, ó, riscos do root. Após obter acesso ao root, ele abrirá o privilégio mais alto do sistema desse produto, que pode acessar todos os objetos do sistema operacional. O software geral pode obter mais funções usando acesso ao root.
mas o malware também precisa usar o acesso ao root ao invadir o sistema. Portanto, considere cuidadosamente autorizar aplicativos desconhecidos a usar a permissão de root. Após obter acesso ao root, os usuários poderão modificar, excluir, mover, copiar, etc. os arquivos do sistema nesse produto. Todas essas operações podem causar exceções no sistema desse produto ou em outros aplicativos. Após obter acesso ao root, os usuários podem excluir o programa pré-instalado, além de aplicativos de visualização, e inclui também vários componentes importantes do sistema. Remover esses programas importantes do sistema pode causar instabilidade no sistema e comportamento anormal do programa. Após obter acesso ao root, se os usuários autorizarem alguns programas desconhecidos a usar a permissão de root, as informações de privacidade do usuário nesse produto podem vazar e resultar em um risco de segurança das informações privadas. Então, cara, assim, ó, vocês viram que existem riscos. Se alguém mal intencionado conseguir acessar a sua rede, ele pode ter acesso também ao root aqui da sua impressora e danificar a sua impressora, excluir o programa dela principal, enfim, como vocês leram aqui. Então, esse é o maior risco. Eu tô fazendo aqui por minha conta em risco. Eu não tô aqui recomendando nada para vocês. Eu não vou mostrar para vocês como que eu fiz isso, como que eu instalei os programas, porque justamente por isso. Porque assim, cara, infelizmente o ser humano é complicado, entendeu? Assim, pode ser que eu suba um tutorial desse aqui e depois a pessoa prejudique a impressora dela e ela venha culpar aqui o canal por isso. Então eu não vou ensinar como que faz isso. Eu estou mostrando que é possível fazer. Eu fiz aqui na minha, eu assumo todas as responsabilidades por qualquer problema que vier acontecer. A minha impressora não tá mais na garantia, então eu não preciso me preocupar mais com isso. Então que fique claro isso. Eu só estou mostrando aqui a fins didáticos mesmo, a fim de mostrar para quem não sabe que é possível. Agora, se você quiser fazer algo parecido, aí fica por sua conta em risco. Tá? Você seja adulto, responsável, você sabe dos riscos, tá aqui o aviso. E é isso. Então fazendo isso, a gente vem aqui. Eu dou sim, ele mostra aqui para mim o nome de conta e o nome de senha aqui no terminal. Vou abrir o terminal aqui, certo? Através do protocolo aí SSH, a gente vem aqui, coloca lá o nome da conta. Vou colocar uma conta fictícia aqui, só para vocês terem uma ideia de como acessa, e o IP da máquina, que no caso a minha impressora ela está conectada no meu Wi-Fi. Então quando eu vou enviar um projeto para ela, eu envio através do programa Create Print via Wi-Fi. Então ela tem um IP, né? Ela tem um endereço aqui na minha rede. Então através desse IP, colocar um IP fictício aqui, 100.164.0.1, sei lá. Eu venho aqui, aperto um Enter, aqui ele deu erro porque esse IP aqui não existe. Mas se tivesse o IP correto, ele ia me pedir a senha, que é justamente aquela senha lá que apareceu lá na telinha. Eu ia colocar aqui e ia conseguir acessar a impressora e instalar os outros programas lá necessários para fazer esse root aí, para fazer essa modificação. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o nome dos programas que eu utilizei para fazer o root, tá? Mas como eu falei, eu não vou ensinar como que faz isso, justamente porque o ser humano é complicado, como eu falei para vocês. Pode ser que eu ensine isso aqui, pessoas vão fazer, podem ter pessoas mal intencionadas aí que vão fazer isso, vão prejudicar a impressora delas, perder a garantia e vir culpar aqui o canal. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu prefiro não ensinar. Eu só tô aqui falando para vocês que é possível. E é isso, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu consegui fazer nesse root, né? Como que o programa tá trabalhando agora. E é isso. Algumas pessoas podem ficar bravos aí comigo porque eu não vou ensinar e tal, mas isso aqui não é um tutorial, tá, galera? Entendam, tá? Sejam compreensivos, entendam o motivo pelo qual eu não quero ensinar do começo ao fim como que eu fiz isso, tá? Justamente por esses motivos aí que eu citei no vídeo. Mas aqui falando do dispositivo, lá atrás no último vídeo eu mostrei para vocês como que funciona, né? Então ele tá ligado aqui no USB do notebook. Aqui tá o nosso sensorzinho RAW aqui, né? Esse carinha aqui, ele é responsável por fazer a leitura do ímã, né? Vê que ele tá até com dupla face aqui, ó, porque eu tinha colado atrás da máquina pra gente fazer o teste lá, né? E aí quando ele fica mais de 4 minutos sem detectar a interação do ímã lá, ele manda pro buzzer, o buzzer dispara, certo? Avisando que o filamento tá travado, seja por extrusor entupido, ou seja por filamento enroscado, né? E o cérebro por trás disso é o ESP32. Esse aqui é o regulador de tensão para alimentar esses caras, né? Principalmente esse cara aqui que precisa de 5 volts para funcionar. O cara que está ligado no 3.3 do ESP, né? E aqui
tá ligado de uma forma rudimentar, né? Eu não fiz a criação ainda do suporte para essas peças, né? Isso vai ser um desafio aí também. Então ele tá instalado aqui dessa forma aqui, os fios soldados, né? Eu também tô sem os jumpers para fazer as ligações, então tá de uma forma rudimentar. Agora eu vou mostrar para vocês na prática como que tá funcionando o nosso dispositivo agora. Ó, rapaziada, a impressora começou a trabalhar aí, ó, tá imprimindo. O dispositivo aqui tá desligado, eu vou ligar ele aqui agora, colocar ele para funcionar aqui, certo? Ó, agora são 12h51. Aqui é o seguinte, ó, imagine que essa peça tá lá na bobina agora, certo? A bobina tá lá girando, a impressora tá trabalhando. Imagina que essa peça tá lá na bobina. Então seria como se o nosso sistema estivesse lá atrás da impressora agora, trabalhando. Então o que acontece aqui? A impressora tá ali trabalhando, certo? A bobina tá ali girando e passando aqui pela bobina, passando aqui pelo ímã, certo? Ó, agora são 12h51. Quando for mais ou menos 12h55, o buzzer vai dar falta. A gente vai simular aqui como se o filamento lá tivesse travado ou a extrusora entupida, certo? Então suponhamos que agora, a partir de agora, o filamento travou, né? O filamento, a bobina não está girando mais. Esse cara, que é o sensor Hall, ele não está fazendo a leitura do ímã no momento. Então quando for mais ou menos 12h55, ele vai apitar. Ele vai apitar e vai pausar a impressora. Esse é o comportamento que a gente espera. É o que eu desenhei o sistema para fazer. O que manda aqui é o ímã, porque o que vai fazer que a cada vez que o sensor Hall lê o ímã, ele zera o tempo, né? Então, tipo assim, a bobina deu uma volta completa, o sensor Hall leu o ímã, tá tudo certo. Aí ele zera o tempo. Aí novamente faz a volta, o sensor lê o ímã, zera o tempo. Aí aqui a bobina travou, o sensor não vai fazer a leitura, certo? Ele não vai fazer a leitura. Ele vai dar falta. Então para ele, lá como foi programado, ele tem que apitar. Depois de 4 minutos ele tem que apitar e pausar a impressão, porque existe um problema. Aí detectando o problema, eu resolvo o que tem que resolver e volto a impressão, né? Para liberar novamente o sensor, né? Para zerar o tempo, eu vou lá e encosto o ímã, certo? É isso aí, assim que ele tem que funcionar. Agora são 12h53. Eu vou deixar ele rodando aqui, tá? Eu não vou pausar, vou deixar ele em tempo real para vocês acompanhando aí. Eu vou deixar no time lapse. Ó, o buzzer apitou, a impressora pausou automaticamente, entendeu? O buzzer apitou, a impressora automaticamente parou. Olha lá, 12h55. Viram aí, pessoal? Então esse é o dispositivo. Agora sim a gente criou uma verdadeira automação. Então a partir disso aqui eu posso ficar tranquilo. Quando eu colocar uma impressão para rodar, eu posso dormir, eu posso sair sem me preocupar do filamento travar lá e eu ter prejuízo, como eu tive aí várias vezes antes aí no primeiro vídeo que eu mostrei para vocês, que eu tentei imprimir a peça 3 vezes e o filamento travou. Então eu tive um puta prejuízo, não consegui, traguei todo o meu filamento, não consegui concluir a impressão da peça. Então isso não vai acontecer mais, né? Existem os riscos, como eu falei para vocês. Se você tem uma impressora como essa e quiser fazer um procedimento desse, você vai ter que fazer o root. E existe uma outra forma também que você não vai precisar fazer o root, mas você vai ter que fazer vai ter que ter acesso à placa-mãe lá da impressora. A gente teria que ligar o ESP, né, que é a nossa pecinha aqui, o nosso cérebro, diretamente na placa-mãe da impressora, através do ART, né? Vou deixar na tela para você certinho o nome. E aí a gente não ia precisar fazer o root lá no sistema, porque também existiria o risco, né? Porque a gente teria que localizar os pinos corretos lá na placa mãe, poderia causar um curto, entendeu? Então, assim, dentro da minha realidade aqui, como eu tenho um Wi-Fi estável, o meu roteador tá aqui perto do meu computador, tal, o meu sinal é bom aqui, né? A comunicação entre o roteador e a impressora é bom, e eu não imprimo assim peças que demandam tanto tempo, né? Talvez se eu tivesse uma produção maior, né? Se eu, sei lá, vendesse peças e tivesse que de fato produzir, seria mais seguro fazer através do ART, que daí a gente teria um sistema muito mais estável do que no Wi-Fi. Só que dentro da minha necessidade aqui, o Wi-Fi já resolve, ó. Então o buzzer ainda tá apitando. Para a gente liberar aqui, é só eu pegar o ímã aqui. Então, fazendo a nossa simulação aqui, a partir do momento que a impressora travou, porque o filamento tá travado, não é certo? Então eu iria resolver lá o que teria para resolver, consertei, aí eu pegaria a bobina, encostaria o ímã aqui no sensor e o tempo voltaria a correr de novo, normalmente. E aí ela ia continuar fazendo a mesma função. Aqui na impressora é só a gente vir aqui e retomar a impressão, certo? Eu vou retomar a impressão, ela vai continuar a impressão normalmente. Então
Isso sim é uma automação de verdade agora. Agora, de fato, o dispositivo está sendo muito útil. Antes já era bastante útil, né? Mas agora ainda mais. Então, qual que é o próximo desafio aqui? A gente, como eu falei para vocês, a gente tá com esse sistema aqui, né, com esse dispositivo totalmente bagunçado, né, tá tudo aí soldado, os fios. Então agora eu preciso ver uma forma de colocar esse dispositivo lá atrás da impressora, de modo que o ímã seja, né, seja feita a leitura do ímã e a gente acoplar todas essas peças dentro de uma pecinha, né, dentro de uma caixinha. Então o desafio agora vai ser esse. Eu vou entrar no Fusion 360 e vou tentar bolar aí uma caixa, um suporte para esses caras aí. E aí vocês vão acompanhar comigo agora. E aí, pessoal, como vocês viram, eu desenhei aí um protótipo, né, uma caixinha pra gente poder colocar as placas ali. Não ficou um negócio de primeiro mundo, mas acho que ficou funcional, né, para o que eu preciso aqui, vai me servir. E eu vou mostrar para vocês de perto aqui como que ficou aqui a nossa caixinha. Bom, então aqui estão as placas, elas estão soldadas porque eu tinha impresso uma caixinha anterior, né, só para como protótipo, teste. E eu fiz a montagem, ficou legal, só que eu notei que ficou um pouquinho ruim para fazer a conexão no Wi-Fi, né? Porque ela ficou um pouco fechada, apesar de eu ter feito essas aberturas aqui embaixo, né? Para ventilação, né? O Wi-Fi não conectava com muita facilidade, então eu imprimi uma outra peça e fiz uma abertura aqui na lateral, que eu acho que vai facilitar um pouco mais essa conexão. Então agora eu vou ter que dessoldar aqui o sensor Hall para poder encaixar ele aqui agora, né? Que ele vai encaixado aqui. E aí eu vou encaixar essas outras três aqui dentro, vou passar a fiação e vou soldar novamente. Eu vou terminar a montagem aqui, quando estiver pronto eu mostro aqui para vocês. Então eu encaixei o ESP lá embaixo. Aqui eu fiz essa tampinha para fazer como se fosse um separador. Ele vai aqui em cima do ESP. E aí em cima dessa tampinha vai ficar o buzzer e o regulador de tensão. E aí eu vou passar a fiação aqui nessa cavidade aqui, né, esse buraquinho aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, para poder soldar o sensor Hall que vai encaixado aqui. Só que eu acho que eu comi bola aqui, acho que não precisava ter feito essa abertura aqui, porque eu não reparei a posição da antena de Wi-Fi, né. Ó, vocês olharem aqui, tá vendo, ó, essa parte circular aqui, ó, onde tem um pininho no centro, aqui é a antena, né? Inclusive eu posso encaixar uma antena aqui, eu posso comprar uma antena e colocar. E ficou com uma abertura bem boa, cara. Eu acho que não tinha necessidade de eu ter feito essa outra abertura aqui. Mas enfim, é bom para circular o ar também, né? Para sair o calor aí. Não acho que não vai esquentar muito, porque ele não vai ficar trabalhando ali o tempo todo, né? A atividade dele vai ser só ali na hora que ele fizer a leitura da bobina, então isso não vai ser algo constante, né? Vai ser algo assim intermitente. Então vai acabar que a placa não vai esquentar muito. E aqui vale lembrar que eu tô usando uma bazuca para matar uma formiga, né, cara? O ESP32, ele, assim, eu consigo fazer muita coisa com uma plaquinha dessa aqui, não só isso aqui. Então o que eu tô fazendo aqui, cara, é matar uma formiga com uma bazuca, né? Algo acaba que eu podia ter usado uma outra solução, um outro tipo de plaquinha igual essa aqui, né, do tipo do ESP, só que existem outros modelos aí. Existe o modelo Mini, existe o modelo 8266, acho que é isso, né, que é a versão anterior dessa placa aqui, né, que inclusive é até mais barato, então eu poderia ter usado uma dessa também. E enfim, né, serve pra gente validar aqui o nosso projeto. Depois a gente pode fazer algumas alterações aí, mas é isso. Eu vou terminar a instalação aí pra gente poder fazer o teste lá na nossa garota lá. Bom, pessoal, então esse é o resultado. Assim que ficou o nosso dispositivo, como vocês viram aí, tá tudo encaixado. Não ficou uma obra-prima de design, mas ficou funcional. A parte de baixo aqui, ó, como vocês viram aí, fiz aqui essas aberturas para ventilação e tal, e também por conta da antena aqui do Wi-Fi, né? Aqui tá a conexão do cabo USB. Tá um pouquinho torto, mas é só eu ajustar ali que ele vai ficar retinho. É isso, agora eu vou passar essa colinha aqui em cima, aqui nas bordas, né? E vou vir com a tampinha aqui, encaixar a tampinha aqui assim. E é isso, e é colocar ela atrás da máquina e colocar para funcionar. Temos aí o nosso protótipo aí do nosso dispositivo de economia de filamento, né? O nosso watchdog aí para prever quando a impressora der problemas de travamento.
Então vamos fazer o que tem que fazer aqui. Então eu vou terminar de colar a tampa dele e vou colar lá atrás da máquina para a gente fazer o teste final aí. Só a impressora tá aqui funcionando, ela tá imprimindo uma pecinha aí, certo? O nosso cara lá tá ligado lá atrás, vocês podem ver. Vamos verificar aqui se ele tá fazendo a leitura direitinho. Ó, tô aqui atrás da máquina, aqui tá o nosso imã, certo? A bobina tá girando aí. O nosso sensor tá ali. A gente vai acompanhar aqui a primeira leitura do imã após a montagem no case, certo? Vamos verificar se ele vai fazer a leitura direitinho. O imã tá se aproximando ali do sensor. Atenção. Olha só, tá chegando. Atenção. O imã se aproximando. Vai fazer a leitura e tem que acender a luz, certo? Ó, passou bem rente. Acendeu. Ó, nosso sensor tá fazendo a leitura, tá fazendo o que tem que ser feito. Agora vamos simular aqui uma parada da bobina. Suponhamos que nesse momento o filamento tenha travado na bobina, certo? Vou afastar aqui a bobina. Agora o sensor está bem longe, né? O imã está bem longe ali do sensor. Ele não vai conseguir fazer a leitura. Esse suporte aqui eu aumentei o diâmetro dele, né? Então agora a bobina está bem mais firme. Ela não está tendo aquele jogo conforme a bobina gira, né? Então não tem mais aquele risco de o imã ir se afastando do sensor Hall, né? Ela tá bem mais firme. Então agora, cara, bom, a gente fez a parada ali mais ou menos 3h29, né? Vamos considerar aqui 3h30, vai. Quando for mais ou menos 3h34, o nosso buzzer tem que apitar e mandar o comando aqui para a impressora pausar, né? Ela vai enviar esse comando via Wi-Fi. Então eu vou ficar aqui na expectativa que a gente está simulando uma falha, certo? Suponhamos que o filamento tenha travado lá na bobina, ou então a extrusora entupiu, né? Então é para isso que serve esse dispositivo, para proteger a gente desses tipos de problema. Porque como eu falei anteriormente, cara, eu gastei muito filamento à toa por conta desses problemas, né? De deixar uma peça imprimindo e dormir, e no dia seguinte eu achar que a peça estava pronta, porém o filamento travou, ou então a extrusora entupiu e a impressora ficava trabalhando sozinha e assim, eu não tinha como reaproveitar a peça porque ela parava na metade, então acabava que gastava um monte de filamento, não terminava a peça e isso estava sendo um grande problema. Então foi daí que nasceu a ideia de fazer esse dispositivo. Estou me mantendo longe aqui, tá, pessoal, para vocês verem que eu não vou pausar nada, não vou mexer em mouse nem nada. Eu tô aqui com o celular na mão, como vocês podem ver, ó. As duas mãos estão aqui, tô segurando o celular, conversando com vocês aqui. E a gente vai esperar dar mais ou menos 3h34, 3h33, né, para ela dar esse comando. Como vocês viram, ficou uma caixinha bem simples, né, não ficou nenhuma obra-prima de design. Dentro do que eu preciso aqui vai me servir. Então assim, é um projeto que tem muita coisa que daria para ser melhorada, como por exemplo fazer o sistema enviar um alerta no Telegram, né, quando desse algum problema de travamento, né, além de ativar o buzzer, além de enviar o pause para a impressora, né. A gente também poderia receber um alerta no Telegram. Tem muita coisa que daria para melhorar nesse projeto, né? Mas no momento não é o meu interesse. Como eu falei, eu quero uma coisa simples, funcional. E basicamente ele fazendo o que tem que ser feito, né? Pausando a impressora quando der algum problema de travamento, para mim já vai ser ótimo, né? Então agora ainda são 3h31. Vou deixar filmando aqui até dar o tempo, certo? Vou colocar no timelapse para ser mais rápido. E vamos ver se o nosso sistema aí vai fazer o que tem que fazer. Ó, apitou, pessoal. Apitou antes do previsto. 3h32. Apitou, a impressora pausou. Acabou de pausar. Perfeito, né, cara? Aí o sistema funcionando. Olha lá, o buzzer apitando lá atrás. Ó, vou chegar bem próximo aqui para vocês escutarem. Certo? O buzzer aí funcionando. A impressora pausou automaticamente. Aqui no serial, aí no monitor, né? Ele mostrou pra gente aqui, ó, bobina parada, o buzzer ligado e o pause enviado pro K1. Então nosso sistema aí tá validado, cara. Bom, galera, viram aí? O sistema tá funcionando, acabamos de validar aí o nosso sistema. O dispositivo tá fazendo o que tem que ser feito. Tô muito feliz pelo resultado e isso vai me
me poupar muito material gasto à toa, muito tempo perdido. E cara, isso que é o bacana do ESP32. Com essa plaquinha a gente consegue fazer muita coisa, como vocês viram aí, ó, eu consegui criar um dispositivo praticamente do zero aí, que vai me facilitar muito a vida. Eu não sei se existe algo parecido no mercado, né? Como eu já pedi para vocês, se alguém souber de algo parecido aqui no mercado com esse dispositivo, deixa nos comentários, né? Porque eu particularmente pesquisei, não vi nada parecido com isso. Como vocês viram, é um sistema bem simples, eu gastei pouco dinheiro, né? A parte mais difícil foi a parte física mesmo, né? A parte de soldagem ali, a parte do código também, o ChatGPT me ajudou a criar o código, né? Então eu recomendo muito, né? Recomendo muito para você que gosta desse mundo maker, né? De criar coisas, cara. Se você não conhece ainda o ESP32, vai buscar informação, porque é um negócio que, assim, é um universo, tem muita coisa que dá para você criar. Como eu falei, essa minha placa aí, a gente tá matando uma formiga com uma bazuca. Basicamente é uma placa que eu poderia fazer muitas outras coisas com ela ainda, muitas possibilidades eu teria com ela, mas para o que a gente precisa aqui, ela tá funcionando perfeitamente. Cara, deixa nos comentários aí se um sistema como esse ajudaria você, né, se seria útil aí para você. Esse sistema de root que eu mostrei, né, que eu mostrei para vocês no vídeo aí, vocês conseguem também criar para outras impressoras, né, vocês conseguem ativar para as outras impressoras. Então eu imagino que um dispositivo como esse também seria útil para outras impressoras, né? No caso, para esse tipo de problema aí de filamento travado, bobina travada, né? Então dá uma pesquisada mais a fundo, eu vou deixar nos comentários aí, vou deixar na descrição do vídeo, na verdade, que o que eu usei aqui, né, para fazer isso aí é com você, né? Busca informação aí no ChatGPT, em outras inteligências aí que eles vão te ajudar com isso. Como eu falei, eu não vou falar no vídeo aqui como que eu criei do zero isso, porque infelizmente o ser humano é complicado e assim, pode acontecer da pessoa estragar a impressora dela, fazer alguma coisa errada e vir culpar o canal aqui, né? Porque eu ensinei, então eu prefiro não ensinar do zero, né? De todos os processos, prefiro não fazer isso. Só tô mostrando para vocês que é possível criar um dispositivo como esse do zero aí, mesmo que você não tenha muito conhecimento, que é o meu caso, né, cara? Esse é o primeiro contato que eu tô tendo com essas plaquinhas, como eu falei, né? E já consegui desenvolver algo muito incrível aí. Modéstia à parte, né? Incrível, assim, no meu dia a dia, que vai ser algo muito incrível. Eu imagino que também pode resolver o problema de muitas outras pessoas aí. Bom, então esse vídeo vai se encerrando, né? Encerramos por aqui a nossa saga aí do dispositivo da Creality K1. Se você gostou do vídeo, considere deixar o seu like, compartilhar com outras pessoas, para que esse vídeo alcance pessoas que também têm esse problema. E se você curte esse mundo maker, esse mundo de autodidatismo, né, você conseguir criar coisas incríveis aí com suas próprias mãos, considere se inscrever no canal, porque aqui a gente vai fazer muito isso, beleza? Então eu vou ficando por aqui, forte abraço a todos aí e até o próximo vídeo. Falou, galera!